Fala aí, meus amigos, na cobertura direta do 58º Congresso Brasileiro de Olericultura, trazendo muito conteúdo para você que nos acompanha aqui do Agrociência. Eduarda, nós estamos no nosso primeiro dia de congresso, muita coisa já aconteceu, já batemos um papo com muita gente aqui. O que você está achando desse primeiro dia? Muito rico em informação, né, Fábio? A estrutura do evento é realmente uma coisa assim que a gente nem acredita, né? Não é à toa que está na 58ª edição. Eles sabem organizar um bom evento, né, Sem Fábio? dúvida nenhuma, isso aí ficou muito claro que eles já sabem o que estão fazendo, né? Eduarda, nós conversamos com professores, com pesquisadores, com congressistas. Todo esse conteúdo, todo esse material você vai poder acompanhar aí nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no Instagram do Agrociência, no canal do nosso YouTube. E você bater um papo com um pesquisador da Fiocruz. É isso aí. Ele que está desenvolvendo um trabalho maravilhoso, muito legal, com pequenos espaços, digamos assim, né? Aquelas pessoas, assim como você aí, que não tem muito espaço na sua casa e quer cultivar o seu alimento, quer cultivar a sua hortaliça, né? Quer cultivar as punks, as famosas punks, né? O que são punks? Você já aprendeu isso aqui hoje? São plantas não convencionais que podem ou não ser comestíveis, né? É uma alternativa, né, de plantio, como a gente conversou aqui agora com o pesquisador da Embrapa Hortaliças. É uma alternativa, não é uma substituição. A gente não chega falando, olha, vamos parar de comer alface e vamos comer só almeirão. Não. É uma coisa que é levado como alternativa. Porque um exemplo aqui que eu coloquei do alface, ele não dá o ano todo. Já o almeirão, ele consegue germinar durante todo o ano, que foi o que o pesquisador aqui comentou agora há pouco, que você também vai ver essa matéria aí na íntegra. Mas então, basicamente é uma alternativa. Para além de nutrientes, para além de melhorar a nossa saúde, uma alternativa mais barata também, né, Fábio? Barata, sustentável, economicamente viável para pessoas que querem produzir em espaços pequenos também, em se tratando disso. O que você conversou lá com o pesquisador? É fácil fazer? É difícil? É possível? Onde surgiu? O que você aprendeu nesse primeiro dia, Eduarda, conversando com o pesquisador a respeito de produção de hortaliças em pequenos espaços? Então, muita coisa, né, professor? Muita coisa a gente aprendeu ali. Eu acho que a entrevista ao todo deu uns 10 minutos, né, de entrevista. Então, assim, um conteúdo riquíssimo. E, basicamente, o projeto, ele vem dos Estados Unidos. O pesquisador da Fiocruz, ele conheceu o projeto na Guatemala, enquanto ele estava num congresso na Guatemala. E ele olhou aquele projeto e ele falou, cara, eu consigo fazer melhor. Eu consigo fazer melhor. Dá para fazer melhor no Brasil? Dá para fazer melhor. Devido às nossas condições climáticas, devido às nossas condições de solo, latossolo, aos nossos nutrientes, né, ao nosso solo rico. E, inicialmente, o projeto lá nos Estados Unidos, ele tem 9 espécies por canteiro. De 8 a 9 espécies por metro quadrado, pessoal. Lembrando isso, 1 por 1. Cada metro quadrado, 8 espécies. Como é que ele melhorou isso? Ele conseguiu fazer 25 espécies a cada metro quadrado. Cara, é uma variedade, você consegue produzir uma variedade muito grande, maior do que tem na feira, inclusive aí na sua casa, num metro quadrado. Então, se você mora num apartamento, numa casa que não tem tanto espaço, mas que tenha claridade, viu, gente? Deixar bem claro isso daí, tem que ter luminosidade. Por falar nisso, ele envolveu uma turminha fantástica aí para desenvolver esse projeto aqui em Brasília. Conta pra galera como é que foi isso. Realmente, professor, esse projeto inicialmente foi desenvolvido por alunos do ensino médio, de uma rede pública. Massa, aqui, né? De Brasília. E é muito interessante porque eles usaram a gama de todas as disciplinas que eles têm. Eles usaram um pouco da matemática para ver aonde ficaria melhor cada planta. Como que eu consigo dividir, ou seja, colocar mais plantas nesse metro quadrado, seria isso, né? É isso aí. Matemática na prática serve para isso. É isso aí. Usaram também a disciplina da geografia, que ele comentou na nossa entrevista, que a professora de geografia foi de grande valia para conseguir identificar qual seria a melhor dispersão dessas plantas dentro daquele metro quadrado. Então, uma planta que ela ocupa muito sol, muito espaço de outra, ela tem que ficar mais atrás para não roubar os nutrientes do sol daquela planta. Então, assim, é toda uma matemática por trás, é toda uma ciência. Ciência mesmo, exatamente, né? Toda uma ciência por trás desse projeto.
E é uma alternativa, como você tinha dito anteriormente, para aqueles que têm espaços pequenos, para aqueles que querem cultivar o seu próprio alimento. Ele comentou que a gente pode colocar espécies frutíferas, ele comentou que a gente pode colocar punks. Que legal. Ô, Eduarda, em vez da gente ficar falando tudo que ele já falou, o que você acha da gente mostrar realmente a matéria na íntegra? É bom. É isso aí, pessoal. Te convido, assiste aí. Vamos passar para você. Acompanha a matéria que a Eduarda fez, a entrevista que ela fez, esse bate-papo com esse pesquisador, contando toda essa história. Dá uma olhada. E aí, pessoal, eu tô aqui com o Juarez Martins. E aí, você tá trazendo aqui para o evento uma horta? Essa aqui é uma experiência de horta que a gente chama de um microcanteiro, que é uma hortinha de apenas 1 metro quadrado. Aquelas pessoas que não têm espaço nenhum para fazer uma horta, mas tem um cantinho pequeno, pode fazer desse tamanho ou menor, desde que ela distribua bem onde vai cada planta e use o que a gente chama de plantas companheiras, que são plantas que uma não vai atrapalhar o desenvolvimento da outra. Pelo contrário, uma ajuda o desenvolvimento. E é um canteirinho que cabe 25 plantas pelo menos. A gente pega 1 metro quadrado e divide em 25 células. A ideia de desenvolver essa estrutura foi pensando nas pessoas que não têm espaço, mas também principalmente as pessoas que não têm espaço e moram naquilo que os nutricionistas chamam de desertos alimentares, que são lugares em que as pessoas têm dificuldade para encontrar comida de verdade, alimento de verdade para a sua família. Então aí a gente pode ter um mix de plantas que vão atender aos hábitos alimentares da própria família, né? A família que escolhe o que vai ter. Mas aqui a gente sugere, olha, tem até uma pequena frutífera, aqui um pezinho de amora que dá para ter, pimenta, aqui a gente tem uma linha que a gente chama dos remédios, né, que são plantas medicinais que podem ser utilizadas também como tempero. Por exemplo, aquela última lá do cantinho é uma erva baleeira, que é um anti-inflamatório muito poderoso, mas também ela é uma planta que tem gosto daquele macarrão instantâneo que as crianças adoram, né? Que a gente não vai falar o nome aqui, mas que as crianças adoram ele e ela tem o mesmo gosto. Se você coloca no macarrão umas folhinhas dessa, ela vai ficar com aquele gostinho do tempero artificial que não faz bem para a saúde, só que esse daqui é maravilhoso. A gente coloca as plantas de modo que uma não faça sombra para a outra. Aqui a gente tem o movimento do sol, que ele passa aqui pela frente, então a sombra está indo para lá, essas plantas mais altas vão ficando lá no fundo e a gente faz o que chama na agroecologia de escalonamento, que é colocando as menores mais para frente e elas não vão atrapalhar as outras. E no centro do sistema tem uma coisa que a gente chama que é uma espécie do coração do sistema, que a gente coloca normalmente uma flor, que pode ser uma flor comestível, no caso essa aqui é uma comestível, uma cravínia, mas ela também atrai polinizadores para a horta. E a gente pode colocar até alguma planta, por exemplo, uma florzinha que seja uma repelente de insetos também, que ajuda a proteger a horta. E tem uma outra coisa que é importante aqui, eu vou até tirar, olha, a gente destampando aqui esse vasinho, vai ver que ficou um cano. Esse cano ele é furadinho dos lados e a família todos os dias comeu uma banana, joga a casca aqui, descascou uma batatinha, joga a casca aqui dentro. As minhocas que estão aqui no sistema, elas entram lá no lugar onde a gente jogou a casquinha, comem e depois elas saem distribuindo humus pela horta. Esse sistema é incrível por isso, porque a pessoa vai colocar adubo só no início, só na primeira vez, depois ela não vai precisar de colocar mais adubos aqui na horta, porque ela vai se retroalimentar com as cascas de frutas que a gente coloca aqui dentro e também ela tem muita economia de água. O experimento que a gente fez, eu esqueci de dizer, eu sou bolsista da Fiocruz, desenvolvo esse projeto e outros projetos de agricultura urbana lá na Fiocruz, aqui em Brasília. E a gente fez esse trabalho numa escola pública aqui de Brasília. A gente desenvolveu durante um ano inteiro e durante esse ano todo os alunos fizeram anotações do que gastava e tal. Então, como eu disse, adubo a gente colocou no início, no mês de março, e depois foi até o início de dezembro sem precisar mais. E também a água, a gente anotava quanto de água que gastava, né? Com o sistema agroecológico que a gente coloca aqui, de cobertura de solo, como tem aqui atrás, e usando um bom substrato,
só gastou 5 litros de água por dia. Foi incrível. E aí, você falou um pouco desses alunos, qual que é a importância da participação desses alunos para com esse estudo? Porque os alunos, além deles se encantarem com isso, a horta é uma sala de aula a céu aberto. Então aqui nesse sisteminha pequeno, assim, singelo, mas a gente envolve, por exemplo, professor de matemática, professora de matemática que faz a divisão do quadrado, vai ver qual o volume de composto que tem aqui dentro, quantas plantas vão caber, né, aqui dentro. A professora de geografia, nessa escola que nós trabalhamos, foi muito importante, porque foi ela quem desenvolveu com os estudantes o movimento dos planetas. Então, para ver por onde que o Sol passava, para que uma planta não fizesse sombra na outra, né? A nutricionista da escola participou com muito encantamento. As crianças, na verdade, foram adolescentes, porque era uma escola de ensino médio, e os adolescentes, muitos que não gostavam de comer verdura, aí quando eles passaram a produzir o próprio alimento, eles também mudaram seus hábitos, melhoraram muito. Foi muito legal. Muito bacana. E agora, para a gente finalizar, disserta um pouco da importância de trazer esse tipo de demonstração para um evento como esse. Aqui a gente vai ter uma visitação, um grande número de visitantes, né? Eu vou dar uma oficina daqui a pouco até para falar sobre esse sistema aí, sobre como produzir alimentos em pequenos espaços. Depois a gente vai trazer essas pessoas para cá para que elas conheçam na prática como é que dá mesmo para fazer. Além disso, elas vão ganhar mudinhas para levar para casa e começar a sua experiência, né? O Dr. Varley já providenciou as mudinhas para a gente distribuir. E aqui é como se fosse o evento, é uma vitrine de novas ideias e tal, né? No caso, essa ideia aqui é uma ideia bem antiga, ela começou nos Estados Unidos, lá eles chamam de horta de pé quadrado, mas eles colocam nesse espaço aqui, de 1 metro quadrado, de mais ou menos 1,20 m que eles usam lá, eles só colocam 9 plantas. Só que aí a gente conheceu essa experiência lá numa viagem para a América Central, na Guatemala, e trouxe para cá, e eu falei, bom, aqui no Brasil, um país bem tropical, bem quente, a gente consegue adensar mais. E aí, como eu disse, a gente utilizando as técnicas de agroecologia, de colocar plantas maiores de jeito que elas não façam muita sombra para as outras, nem, ou sombra nenhuma, não é essa estratificação, a gente consegue adensar e colocar mais. Aí no início a gente mudou de 9 para 18, depois para 25 e está dando super certo. Então você acha... Eu falei que ia finalizar, mas agora eu vou finalizar. Então você acha que a transmutação, né, do experimento de lá para cá, você acha que aqui funcionou melhor por causa do solo que a gente tem? Com certeza, e por conta do solo e por conta do sol, principalmente, né? E a gente utilizando as técnicas certas, no caso aqui são princípios da agroecologia, a gente consegue fazer com que coloque mais plantas em um pequeno espaço. E uma outra anotação que os estudantes lá dessa escola pública fizeram é quanto que se produzia por ano. E a gente chegou à conclusão que com dois módulos desse, por exemplo, dá para uma família de 3 pessoas ter independência o ano todo de verduras, né? Aqui atrás a gente dá para colocar aqui no fundo até alguns legumes, como o pepino, por exemplo, né? Pode colocar uma estruturinha de grade ali no fundo para que eles subam e colocar plantas mais que sejam trepadeiras também, como é o caso do pepino. Então, acho que essa é uma experiência boa, que a gente acaba fechando o circuito, que o próprio resíduo do que a família consome, por exemplo, as cascas de legumes, verduras as sobras, vão para cá para retroalimentar a horta e virar alimento de novo. E é isso que a gente quer, né? Além disso, a experiência que a gente fez, esses estudantes, além da experiência acadêmica deles de aprenderem com os professores e tal, a utilizar na prática o que aprendiam na sala de aula, por exemplo, para que a gente aprende geometria, né? Aqui teve uma aula prática sobre isso. Mas além disso, o mais importante que acho é que eles levaram para suas casas, e muitos fizeram em suas casas, com suas famílias, e melhoraram seus hábitos alimentares. Isso que é mais importante de tudo. Muito bacana, um prazerzão conversar e conhecer o trabalho. Tchau, tchau, galera!